desdobramentos dessas novas informações sobre autoridades tendo um grande envolvimento com o Daniel Worcaro, mas também sobre as diversas liquidações que vêm surgindo ao longo desses dias. A gente falou ontem sobre a liquidação de mais um banco relacionado ao Banco Master, que é o Banco Pleno, que já teve o nome de Voiter, foi comprado por um ex-sócio do Daniel Worcaro, o Augusto Lima, que foi inclusive preso no dia que ele também foi preso, lá em novembro de 2025, no dia da Operação Compliance Zero, na primeira fase. Então a gente vai trazer agora o advogado especialista em reestruturação patrimonial, Marco Antônio Alegro, para a gente falar bastante sobre esses pontos das liquidações. Doutor, muito obrigada pela presença, bom dia, é sempre um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. A gente teve mais uma liquidação de mais um braço do Banco Master, pelo menos que já teve, né, a ligação com o Banco Master. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o Banco Pleno, qual era a importância dele ali, mesmo que tivesse uma participação pequena, né, no mercado financeiro, 0,04%, mas que é mais uma instituição ligada ao caso Banco Master que teve a sua liquidação porque não vinha conseguindo honrar os seus compromissos, como, por exemplo, os clientes não conseguiam tirar o dinheiro no caixa. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os espectadores. Essa semana, como você mencionou, Natália, foi determinada a liquidação do Banco Pleno, uma instituição financeira de relativamente pequeno porte, né? Se a gente comparar com outras instituições do mercado, mas que tem uma história de ligação ali com o Master no passado, né? O próprio Augusto, né, o senhor Augusto, foi sócio do Daniel Worcaro, e a liquidação do banco, a priori, ela foi determinada pelo Banco Central entender que a instituição não teria como honrar as obrigações dela, não teria liquidez para isso, né? De certa forma, muito parecido aos investidores e aos correntistas do Banco Pleno, o que aconteceu com o próprio Banco Master, né? As pessoas que tiveram CDBs ou outros investimentos do Banco Pleno ou tinham contas correntes com o Banco Pleno terão que recorrer ao fundo garantidor para serem ressarcidos, tá? Como que isso acontece? O cadastro é feito pelo próprio site do fundo garantidor, limitado até o valor de R$250 mil por CEF ou por CNPJ. Lembrando que as regras desses valores são obrigatoriamente aquelas que são garantidas pelo fundo garantidor, aquelas que são seguradas pelo fundo garantidor, como, por exemplo, uma CDB. Tá? Então, os próximos passos para esses correntistas agora, muito parecido com o Banco Master, é se cadastrar no fundo garantidor e seguir os próximos passos para receber o valor até o teto de R$250 mil. Para aqueles que possuem valores que superem R$250 mil ou que eventualmente não estejam cobertos pelo fundo garantidor, então, ele fica responsável, né, por tomar as medidas ali dele, porque ele vai se tornar um credor quirografário do banco na liquidação, né? Ou seja, ele vai entrar numa classe quirografária e ele vai receber, eventualmente, algum valor quando o banco, então, for inteiramente liquidado. Doutor, isso que você está trazendo é muito importante, já a informação em um serviço sobre essas pessoas que estão preocupadas em receber o dinheiro que tinham aí no Banco Pleno. Então, Banco Pleno, Will Bank e o próprio Banco Master, todas essas pessoas que tinham esse dinheiro, né, até R$250 mil, estão conseguindo receber de forma simples pelo FGC. Quem tem mais de R$250 mil é um processo mais longo, mais complexo. E aí eu queria colocar com o senhor aqui que não é o caso, por exemplo, do Grupo Fictor, porque a questão do Fictor é ainda mais complexa. Eu lembro que o Grupo Fictor apareceu nessa história toda do Banco Master recentemente. O Grupo Fictor quis comprar o Banco Master um dia antes da Operação Compliance Zero, no preço ali de R$3 bilhões. E 2 meses depois não conseguiu comprar porque o banco foi liquidado no dia seguinte, quando teve a Operação Compliance Zero, a prisão do Daniel Worcaro. Mas 2 meses depois disso tudo,
o grupo Fictor pediu a recuperação judicial, porque também, enfim, apresentou diversos problemas, inclusive uma dívida de 5 bilhões de reais. A situação das pessoas que tinham ali alguma relação com o grupo Fictor está muito mais complicada do que exatamente esses braços que eram do Banco Master ou que já tinham sido do Banco Master, né? Sim, Natália, é interessante que você traga isso, né? Hoje já são aproximadamente 8 instituições que estão sofrendo algum tipo de sanção ou liquidação pelo Banco Central. E a situação do Fictor era um pouco diferente porque elas não eram seguradas pelo fundo garantidor, aqueles investimentos, né? Quando a gente analisa ali os investimentos realizados pelo Banco Fictor, esses investidores eles entravam em sociedades em conta de participação, que é um modelo de investimento previsto no Código Civil, em que esse investidor ele é sócio, né? Podemos colocar entre aspas um sócio oculto ali do Banco Fictor ou em algum dos investimentos do Banco Fictor. Portanto, esse investimento ele não é coberto pelo FGC e esse investidor, esse sim, a gente orienta que ele esteja com uma assessoria jurídica para entender quais são as previsões daquele contrato, daquela sociedade de conta de participação que ele entrou e o que vai acontecer na liquidação ou na recuperação judicial da Fictor com o investimento que ele fez. Porque ele precisa entender qual é a classe de credor que ele eventualmente ingressaria, quais seriam eventuais obrigações que ele teria ou que ele não teria, porque, de novo, são investimentos que não são garantidos pelo fundo garantidor, esses investimentos da Fictor. Tá? Hoje, quando a gente analisa o todo, né, a gente vê que uma série de instituições foram envolvidas, desde as administradoras a bancos, ou a própria Fictor, que tinha um modelo de investimento bem diferente de quem adquiriu um CDB do Banco Master ou do Banco Pleno. Então, é importante que esses investidores, em diversas instituições, entendam qual tipo de investimento ele tinha e quais são os passos que ele precisa tomar para buscar ter o menor dano possível ou ter a reintegração ali do patrimônio dele que estava nessas instituições. Doutor, você tem acompanhado clientes dessas instituições ligadas ao Banco Master indo embora, pegando seu dinheiro de volta antes mesmo de possivelmente também serem colocadas ou serem prejudicadas por causa de todas essas operações? Então, clientes de outras instituições que estão ali dentro do guarda-chuva do Grupo Master, né, que tinha diversas instituições ali ligadas a ele, você tem visto um movimento de uma debandada? Natália, é importante que, primeiro, quando a gente instrui todos os nossos clientes aqui no escritório, quando for realizar algum investimento, entender qual é a natureza desse investimento e se ele é segurado ou não pelo FGC em primeiro momento, né? Bem como qual é a instituição que eventualmente estaria por trás desse investimento, por exemplo, um CDB, né? Quem seria a emitente, tá? Para entender a questão até da liquidez de pagamento desse CDB e, num pior cenário, se o fundo garantidor estaria ali trazendo a segurança para esse cliente. Quando a gente traz outros modelos de investimento que não são os garantidos pelo FGC, por exemplo, aqueles ofertados pela Fictor, que é uma sociedade em conta de participação, a gente orienta que o cliente tenha ainda mais cautela em assinar qualquer documento e tenha, sim, um acompanhamento jurídico para entender qual é a natureza daquele investimento e o que acontece se aquele investimento não performar, como foi o caso de diversos investidores ali no Banco Fictor, com mais de 11 mil, salvo engano, que tinham sociedades em conta de participação. Então, é importante, tudo que fugir do padrão de um CDB, especialmente, que tiver um alto investimento, a gente orienta clientes que procurem, sim, o escritório para conversar, entender o que vai acontecer com esse investimento que ele realizou ou que não seja coberto integralmente pelo FGC. Perfeito. Marco Antônio Alegro, advogado, especialista em reestruturação patrimonial, que vira e mexe está aqui para falar sobre esses desdobramentos do caso Master. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigado, Natália. Bom dia a todos. Bom dia. A gente certamente vai ouvir o doutor em breve de novo, porque é isso, né? Assim como ele bem pontuou, são 8 instituições já relacionadas ao Banco Master que estão enfrentando diversos problemas,
No caso dessas ligadas dentro do guarda-chuva do Banco Master, o Banco Pleno já esteve no guarda-chuva do Banco Master, foi comprado pelo ex-sócio do Daniel Worcaro, e aí não tinha mais exatamente essa ligação direta, mas entrou em toda essa questão do Banco Master. A Will Bank e o próprio Banco Master estão conseguindo fazer o pagamento, né, dessas pessoas através do FGFC, que está funcionando muito bem para o pessoal que tinha até R$250 mil ali nessas instituições. Vamos voltar a falar